Glória a Deus. Eu saúdo meus irmãos, minhas irmãs da internet, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou dando continuidade aos vídeos que venho fazendo para a obra de Deus. Este é o vídeo número 41, onde eu vou iniciar, conforme eu prometi, uma série de vídeos sobre o pecado e a sua origem cósmica. Eu já fiz duas séries de vídeos anteriores, do vídeo 7 ao 18, eu falei sobre a vida da alma do homem depois da morte e o retorno de novo dela para a vida, para que o homem possa continuar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento de sua consciência espiritual, até que atinja o conhecimento de Deus, para conhecer o seu Criador. E fiz também uma série de vídeos onde eu falei sobre a alma dos animais, o desenvolvimento da consciência da alma dos animais. E agora estou iniciando esta nova série onde vou falar sobre o pecado. Porque, no meu entendimento, o ser humano e a humanidade em geral não conhece o verdadeiro fundamento do pecado, o que o pecado é e representa para cada um de nós. Quer dizer, o perigo que ele representa, o mal que ele representa. Porque até hoje não foi feita uma explicação séria para que o homem tenha seriedade nessa questão, porque é o homem que sofre todas as consequências da sua própria ignorância a respeito do pecado. Glórias a Deus. Então agora eu pretendo ler um texto de introdução com algumas passagens bíblicas e depois nos próximos vídeos eu vou trabalhar muitas passagens da Bíblia, que ao todo são mais de 332 passagens sobre o pecado que eu encontrei na Bíblia. 332, então eu vou escolher aquelas mais importantes, mais didáticas, para comentar sobre cada uma delas. E também vou apresentar uma lista de pecados, para ajudar as pessoas a se lembrarem dos pecados que cometeram. Porque eu já comentei outras vezes que as pessoas cometem pecados e se esquecem deles. Mas o universo não se esquece. E Deus também não se esquece. Glórias a Deus. E depois eles vão cobrar do homem a correção dos erros cometidos. Glórias a Deus. Então, o primeiro comentário que eu quero fazer Deus nunca foi criado. Ele é um Espírito eterno, que de eternidade a eternidade sempre existiu. Isso aqui Moisés fala lá no Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O próprio Moisés está dizendo que Deus, ele é de eternidade a eternidade, ou seja, ele nunca foi criado, ele nunca teve um início, ele sempre existiu, ele sempre é eternamente. E o universo também sempre existe. Então, veja bem, eu vou falar bastante sobre o universo, justamente porque o pecado, ele é inseparável do universo. O pecado sempre existiu também. Então, é preciso a gente compreender um pouco da criação de Deus para compreender o pecado.
E o universo também sempre existiu, porque o universo é a manifestação do Espírito de Deus no mundo físico. Melhor explicando, o universo é o corpo do Espírito de Deus, através do qual o seu Espírito se manifesta no mundo físico, como se manifesta também nos outros mundos criados antes do mundo material. O mundo vital, o mundo emocional, o mundo mental, o mundo espiritual e o divino. Então, quem assistiu aos meus vídeos anteriores, onde já falei muito sobre a constituição do universo, onde eu falo dessas dimensões espirituais. Sabemos que esses mundos invisíveis, além do mundo material, existem porque diz na Bíblia. Na Bíblia diz que esses mundos espirituais existem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, aquilo que é visível foi feito de algo que é invisível. E se o que é invisível fez o que é visível, é porque o que é invisível existe. É a prova. Ora, se os mundos que são vistos foram criados pelos mundos invisíveis, este fato significa que os mundos invisíveis existem. Esta é a prova de que os mundos espirituais existem. Temos aqui no mundo material um exemplo de como as coisas invisíveis dão origem às coisas invisíveis, às coisas visíveis. Como as coisas invisíveis dão origem às coisas visíveis. Um exemplo, a água, que é visível e é feita pela união de dois gases, o oxigênio e o hidrogênio, que são invisíveis. Então, dois gases invisíveis, a água, o oxigênio e o hidrogênio, se unem para formar a água, que é visível. O mesmo processo de criação Deus usa em todos os outros mundos espirituais. Em todos os mundos espirituais, como no nosso mundo material aqui, Deus cria as coisas assim. Sempre há algo invisível que vai formando algo visível. Se formos estudar mais a fundo na ciência, vamos encontrar mais exemplos. Jesus Cristo confirmou que o mundo espiritual existe quando falou aos discípulos. João 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus falou que existem moradas espirituais para onde ele vai nos levar. Vimos que os ensinamentos de Jesus são reais, porque tudo que Jesus falava tem existência real, ou neste mundo ou no mundo espiritual. Jesus nunca inventou nada, nenhuma parábola, nenhuma história, como muitos pensam. Como muitos pensam. E dão esse pensamento torto deles como razão para não crerem naquilo que Jesus fala. Glória a Deus. Vimos que os ensinamentos de Jesus são reais, uma vez que as moradas espirituais das quais ele fala realmente existem nos mundos espirituais, pois são habitações cuja beleza e conforto não podemos nem imaginar agora. Porque assim como aqui na terra possuímos habitação, lá no céu também, porém com muitas diferenças, pois as habitações daqui são como sombras das habitações de lá do mundo espiritual. São para essas moradas espirituais que Jesus Cristo vai nos levar. Vai levar a todos os que santificarem seus pensamentos e sentimentos, libertando-se dos pecados através da obediência a Deus. Então essas moradas espirituais das quais Jesus fala,
são reais, verdadeiras, porque elas existem nos mundos espirituais que são reais. Porque já que os mundos espirituais criaram este mundo material, eles são até mais reais do que este nosso mundo aqui. Glórias a Deus. O universo é um ser vivo, consciente, com inteligência, sabedoria, poder, vontade e memória, beleza, ordem e harmonia. O universo é um organismo criado, formado e mantido em perfeito desenvolvimento e expansão por leis matemáticas imutáveis, que fazem com que ele funcione automaticamente. Isto equivale a dizer que o universo é obediente às leis que Deus criou para mantê-lo em funcionamento perfeito e harmonioso. Ele nunca muda as leis de Deus, porque nada que Deus criou pode ser mudado, porque o que ele cria, cria de si mesmo, e ele não pode ser mudado. Os pecadores precisam saber disso. Deus não vai mudar suas leis morais e espirituais para atender e satisfazer aos caprichos deles, dos pecadores. Amém? Glórias a Deus. É muito importante para nós, seres humanos, sabermos que o universo tem memória. E mais importante ainda é sabermos que ele grava em sua memória todas as ações de todos os homens. E depois ele cobra dos homens a correção de seus erros, isto é, dos seus pecados. Quando então lhes sobrevêm os sofrimentos, para que com eles aprendam a obedecer à lei de Deus, para conhecer a Deus e serem salvos. O universo tem este poder de cobrar as correções dos nossos erros, porque ele é Deus. Deus é o universo e o universo é Deus. Não existe um Deus separado do universo, nem um universo separado de Deus. Quando os cientistas pesquisarem o universo sabendo que ele é Deus, suas pesquisas serão melhores e a ciência mudará para melhor. Porque os cientistas vão ter consciência que estão pesquisando o próprio corpo de Deus, as próprias leis de Deus. E nós nunca devemos esquecer que o universo tem memória. Ele grava tanto os nossos atos errados como as nossas ações boas. Por isso, se nós vivemos de acordo com a lei de Deus, podemos viver tranquilo, porque o universo vai ser fiel com a nossa atitude. Se nós vivemos justamente diante de Deus, o universo não vai se esquecer da nossa ação, da nossa atitude. Ele vai ser conosco. Ele vai nos dar toda a proteção. Porque as leis que o universo trabalha, põe em ação, são as próprias leis que Deus criou. Para que tudo funcione dentro da justiça de Deus. Glórias a Deus. Por causa de uma lei universal, a lei da implicação, existindo Deus, tudo que não é Deus também vai existir. A partir do momento que Deus existe, tudo que não é Deus vai existir. Porque Deus é tudo. Deus é tudo. Tudo tem que existir. Por isso, tudo tem que existir. Como, por exemplo, Deus é santo. Então, o que não é santo vai existir. Como pecado. Como tudo existe. O pecado vai existir como tudo existe. O nada não pode existir. Porque se o que é nada existir, ele não é nada, já que existe. Assim, tudo que não é Deus vai passar a ser Deus. Tudo que não é Deus vai ser transformado em Deus, vai passar a ser Deus. Pois Ele é tudo. Por isso, o apóstolo Paulo disse que onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus.
onde tinha bastante pecado, teve mais graça de Deus. Lá em Romanos 5:20, que eu vou ler logo abaixo aqui. Por quê? Porque que onde houve pecado, houve mais graça. Porque o pecado trouxe o sofrimento. E o sofrimento trouxe o arrependimento. O arrependimento trouxe o perdão de Deus. E o perdão de Deus trouxe a graça de Deus. E a graça de Deus trouxe a salvação de Deus. Então é tudo ligado. É tudo de acordo com a lógica divina. Ou seja, o que era pecado foi santificado. Por isso que todo santo foi pecador. Isto é, o que não era Deus passou a ser Deus. Aquilo que não era Deus, que era pecado, passou a ser santificado, foi santificado e foi transformado em Deus. Esta é a função do pecado: transformar o que é treva em luz, o que é matéria em espírito, o que não é Deus em Deus. É isso que significa este ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele diz aqui em Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, para que o pecado fosse revelado. Sem lei, ninguém sabia o que era pecado. Mas quando Deus deu a lei dele a Moisés, aí todos os homens ficaram sabendo que era pecado. Então, por isso que a ofensa abundou, ou seja, foi revelada a ofensa, que é o pecado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde teve muito pecado, teve mais graça. Porque teve o arrependimento. O arrependimento foi aquela sequência, que eu já li aqui em cima, que traz a salvação. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna. Ou seja, quando eu me arrependo do meu pecado, eu estou sendo justo com Deus, sendo justo com Jesus Cristo. Aí eu vou ganhar a graça dele, e a graça dele vai me trazer salvação. É tudo uma lógica divina. Quando o homem entende essa lógica divina, ele se convence da sabedoria de Deus. O pecado traz sofrimento, porque o sofrimento é a correção de Deus para nos levar à santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Os nossos pais, eles nos corrigem. E os olhávamos com respeito, principalmente os mais antigos, respeitavam mais os pais. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do nosso espírito para vivermos? O autor de Hebreus está dizendo: olha, nós respeitamos os nossos pais. Então, por que não vamos respeitar mais a Deus, que Ele é o Pai do nosso espírito, que quer nos levar à salvação? O nosso pai carnal quer nos corrigir para dar educação, mas Deus, Ele quer nos corrigir para nos dar salvação. Então, por que não vamos respeitar a Deus como respeitamos nossos pais? Amém? Glórias a Deus. Versículo 10. Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, os nossos pais. Mas este que é Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Glórias a Deus. Deus nos corrige para que nós possamos ser participantes da santidade dele, para nos tornar santos e obter a sua salvação. Mais adiante, no verso 14 de Hebreus, no capítulo 12, o autor conclui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o pecado aí nos traz a dor, o sofrimento, o arrependimento, o perdão de Deus, a santificação, a purificação e a salvação. Mas tudo começa com o pecado. Então, por aí que você veja a importância do pecado.
A importância de você conhecer o pecado, a função dele para a humanidade. Glórias a Deus. Assim, como Deus sempre existiu e o universo também sempre existiu, tudo que não é Deus também sempre existiu. E dentre as coisas que não são Deus, mas que sempre existiram, porque Deus sempre existiu, encontramos o pecado. O pecado sempre existiu no mundo, no universo. Portanto, pecado é tudo aquilo que não é Deus, tudo que é contrário a Deus, tudo que se opõe a Deus, tudo que desobedece às suas leis e à sua vontade. Por isso, a desobediência, primeiro de Eva e depois de Adão, foi considerada por Deus um pecado contra ele. Toda desobediência a Deus é pecado. E todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Davi descobriu isso. Quando ele pecou, ele orou: Senhor, foi contra ti que eu pequei. Contra ti somente eu pequei. Lá no Salmo 51 ele fala isso aí. Todos os pecados, desde Adão até hoje, se constituem desobediência contra Deus, contra a sua vontade, contra as suas leis. Os homens podem desobedecer a Deus com seus sentimentos, quer dizer, os homens podem desobedecer a Deus de inúmeras maneiras. Com os seus sentimentos errados, pensamentos rebeldes, desejos desumanos, palavras de injustiça, ações malignas, omissões, quando deixa de fazer o bem, podendo fazer o bem, sabendo fazer o bem e não faz, podendo fazer o bem e não faz, está se omitindo, está pecando. Reações também, reações irracionais, atitudes impiedosas, comportamento em desacordo com a vontade de Deus, etc, etc. Quer dizer, o homem tem 1000 maneiras de desobedecer a Deus e cometer pecado. Por isto, é quase impossível não desobedecer a Deus. Ou seja, é quase impossível não pecar. Quase impossível. Estou dizendo, é quase impossível. Porque nós vamos ver que é possível o homem deixar de pecar. Mas é possível ao ser humano parar de pecar e não pecar mais. Pois Jesus disse isto. Jesus disse, na passagem da mulher pega em flagrante adultério, ele lhe disse, vá e não peques mais. Jesus falou para a mulher. Depois que ele perguntou se tinha alguém que estava condenando ela, ela disse, não, senhor, ninguém. Aí disse, também eu não te condeno, mas vá e não peques mais. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, então essa passagem aí. E na passagem da cura de um paralítico, Jesus lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus encontrou ele no templo e advertiu a ele. Ele todo alegre falou para Jesus, Senhor, já estou curado. Jesus disse, olha, você já está curado. Mas preste atenção, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, se o homem incorre no mesmo erro, no mesmo pecado, vai acontecer coisa pior na segunda vez. É isso que Jesus falou. Sendo assim, já que o pecado sempre existiu em todos os universos criados, não foi Lúcifer, nem Adão ou Eva que o criaram. Eles pecaram justamente porque o pecado já existia. Inclusive no mundo espiritual, onde Lúcifer pecou. Lúcifer, Adão e Eva são criaturas e o pecado nunca foi criado.
porque ele existe junto com o universo desde que Deus existe. É daí que vem a força cósmica dele para dominar e destruir a pessoa, a família, a sociedade, a humanidade e até o planeta. Glórias a Deus. Portanto, o pecado faz parte do universo, a sua origem é cósmica, pois ele sempre existiu junto com o universo. Este é o motivo de sua grande força e sua capacidade imensa de dominar e escravizar a mente e o coração do homem, levando até a própria destruição ou morte, não só dos homens, mas também da sociedade, da humanidade, do planeta e até dos anjos que estão nos céus, caso eles não resistam ao pecado. Porque até os anjos sofrem tentação. Lúcifer era um anjo que estava no céu. Sofreu tentação, atendeu à tentação e caiu do céu. Foi expulso do céu por Deus. Glórias a Deus. A causa e origem de todos os sofrimentos dos homens e da humanidade é o pecado. Por não saber disso, o homem não busca conhecê-lo para se defender contra o seu imenso poder dominador e destruidor, e assim poder dominá-lo e se livrar da sua opressão e escravidão. As religiões não alertam e não ensinam sobre o pecado de maneira eficiente e correta. Não esclarece e não oferece uma verdadeira e perfeita visão e compreensão do pecado. Por isso, o homem não sabe como se defender deste terrível mal. Glórias a Deus. Os pais também não possuem entendimento para educarem e prepararem seus filhos para evitarem e dominar este mal terrível, que muitos ainda chamam carinhosamente de pecado. Quer dizer, muitos ainda têm carinho pelas situações pecaminosas. Muitos brincam com o pecado, como se brincassem com uma serpente venenosa, a mais venenosa de todas. O pecado é o veneno de todos os venenos. O Estado tem a obrigação maior de cuidar e zelar pela integridade total de seus cidadãos, inclusive a integridade espiritual. Preste bem atenção, o Estado, ou seja, o município, o Estado, a Federação, a União, todos, o prefeito, os vereadores, o governador, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, o presidente, os ministros, todos, Deus dá a eles a responsabilidade de cuidarem da integridade espiritual de todos os cidadãos, da educação cristã de todas as crianças, desde a infância, desde o jardim da infância. Isso é obrigação do Estado, que sempre foi negligenciado. Por quê? Porque quem esteve lá, nos órgãos públicos, não conhecia Deus. E quem não conhece Deus, quem não quer Deus para si, quem não quer conhecer Deus para si, para a sua salvação, como é que vai querer, vai desejar o bem, Deus, a salvação para os outros? Se é ignorante espiritual, como vai querer a salvação divina para os outros? Glórias a Deus. Por isso que a sociedade vive mergulhada numa escuridão, em meio a crimes, por causa disso. Glórias a Deus. Tem obrigação fundamental e primeira de formar o caráter cristão de seus cidadãos.
desde a mais tenra idade, da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, lhes ensinando e mostrando os exemplos que temos na história da humanidade relacionados aos perigos escondidos no pecado, como também lhes transmitindo os ensinamentos de Jesus Cristo contidos nos Evangelhos, que dá força espiritual ao homem para vencer o pecado. Então, nós temos muitos exemplos na história de grandes homens, mulheres, reinos que caíram, foram destruídos por causa do pecado. Que nós podemos contar essa história aos nossos filhos e aos nossos netos. Para quando eles crescerem conscientes. E não inconscientes como esses que estão aí. Espalhados pelo meio da sociedade e fazendo mal para a sociedade. Somente com a ajuda da palavra de Deus, de Jesus e do Espírito Santo e do próprio Deus, o homem pode vencer o pecado. Somente com a palavra de Deus que está na Sagrada Escritura. Com a ajuda de Jesus Cristo, espiritualmente, porque Ele está na palavra dele. Com a ajuda do Espírito Santo, que Jesus Cristo deixou na terra para nos ajudar, para nos assistir. E do próprio Deus, lá do céu. Ele está entronizado entre os querubins, no plano mais luminoso que existe. Mas de lá a Bíblia diz que ele inclina os ouvidos e os olhos dele correm por toda a terra, verificando, olhando os justos. Deus sonda e procura os justos da terra. A cada instante ele está com os olhos dele voltados para nós e os ouvidos inclinados para nós. Nós estamos falando aqui dele, ele está ouvindo tudo que nós estamos falando aqui. Amém? Glórias a Deus. O homem pode vencer o pecado com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo e da palavra. Temos na recente e atual história política do Brasil um exemplo extraordinário do que o pecado da corrupção e do roubo pode fazer a uma nação. Nós temos uma escola à nossa disposição, a história do Brasil, dos homens maus, perversos, sem Deus, que levaram toda uma nação a sofrer tantos na miséria, sem o que comer, sem ter onde morar, sem recursos financeiros para comprar um remédio, ir na farmácia comprar um remédio, porque se vai no posto do governo, não tem, está faltando remédio, por causa da miséria, da corrupção, da roubalheira, que quase destrói totalmente o Brasil. Então nós temos diante de nós um livro de história para ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, o que o pecado pode fazer com um homem. Porque o indivíduo está roubando milhões e milhões da nação, mas não tem um pingo de consciência. Porque dentro dele só existe um coração negro, escuro, cheio de sombras, onde o inferno, o diabo fez morada, de onde Deus está longe, a luz de Deus está longe. Porque desde a infância dele não teve uma educação cristã, ninguém falou de Deus para ele, para que mudasse o caráter maligno que ele já trazia de outra vida anterior. Você já trazia um espírito negro de outra vida e não teve uma luz cristã de educação no início da vida dele, nada mudou. Ele permaneceu trevas, como ele sempre foi. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se houver esforço sério
no sentido de educar as crianças, jovens e adolescentes na fé cristã, toda a sociedade será beneficiada e o Estado só terá a ganhar, principalmente com a economia dos recursos que são gastos em decorrência das situações de misérias criadas pelo pecado, como a criminalidade, o roubo, a corrupção, assassinatos, acidentes, doença e morte, e todos os tipos de males que atormentam a humanidade. Tudo isso em decorrência do pecado dos homens. Então, o governo tem uma despesa infinita em hospitais, em transporte, em roubo de recurso, tudo em decorrência do pecado. Se você ficar na entrada de um hospital algumas horas, sábado à noite, ou domingo à noite, ou sexta-feira, nos dias mais agitados, você conta as pessoas que entram no hospital de doença normal. Febre, resfriado, dor de cabeça, dor de ouvido, dor de garganta, essas coisas. É normal. Dor de barriga é normal. Veja quantas. 10 pessoas entraram? Agora veja quantos entraram vítimas de acidente de carro porque foram beber e foram dirigir a alta velocidade, vítima de arma branca, faca, vítima de tiro, vítima de briga por causa de briga de mulher, briga de marido, traição, tudo. Vai dar mais de 100 pessoas. Aí faça um cálculo da despesa que essas pessoas dão aos hospitais e ao governo por causa de atitudes geradas pelo pecado. Faça esse balanço e veja quantos bilhões a nação não gasta por causa dessas atitudes pecaminosas dos homens. Que se tivesse tido uma boa educação cristã na infância, não seria assim esse quadro. Esse estado de coisas não seria assim. Seria bem melhor, com certeza, pela lógica. A lógica divina nos diz isso. Por meio da educação cristã e do ensino sobre a realidade do pecado e a sua força destruidora às crianças, jovens e adolescentes, hoje se construirá uma nova sociedade no futuro. Os homens das novas gerações serão melhores. Já temos na história muitos exemplos de homens maus que por pouco não destruíram o mundo. Devemos contar tudo isso aos nossos filhos e aos nossos netos. Salomão já apontava esse caminho quando falava da educação das crianças. Ele disse em Provérbio, versículo 6: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É o que acabei de falar. Quando ensinar a criança, desde a maternidade, o caminho do bem, ela não vai se desviar quando for adulta. O pecado criou um laço de ódio que se transmitiu pela hereditariedade espiritual. Veja bem, assim como existe a hereditariedade biológica, existe também a espiritual. Então o pecado se transmitiu espiritualmente para toda a humanidade, desde Adão até o dia de hoje. O pecado vem se transmitido através das gerações. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, foi através de Adão, e pelo pecado a morte também, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Um pecou, todos pecaram, porque houve a transmissão pela hereditariedade espiritual.
Porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. A obediência de Jesus Cristo, que obedeceu a Deus, cumpriu a missão dele, e por causa dele muitos serão justos, os que crerem nele. Glórias a Deus. Vamos resumir nos próximos vídeos, vamos resumir alguns fatos da Bíblia relacionados ao pecado. Algumas passagens, história da Bíblia, onde tem aqueles pecados muito fortes, para compreender melhor os pecados de hoje, ao nosso redor, na sociedade, na humanidade e no mundo. Porque os pecados de hoje são os mesmos do passado. Os pecados dos homens do passado se refletem e se repetem nos pecados dos homens de hoje. Os homens de hoje inventaram alguns pecados, mas a maioria é o mesmo do passado. Porque, na realidade, os homens do passado são os mesmos de hoje. Quem assistiu os meus vídeos, que eu falo sobre o retorno da alma, vai entender melhor esses vídeos que eu vou fazer sobre o pecado. Olha, porque, na realidade, os homens do passado são os mesmos de hoje. Os homens que estão vivendo hoje foram os mesmos que viveram no passado. Os homens que viveram no passado são os mesmos que estão vivendo hoje. Por isso, os pecados se refletem e se repetem neles. O homem que cometeu o pecado na vida passada vai se refletir também nessa vida dele. Às vezes a pessoa está passando por uma situação muito difícil e não vê nessa vida a razão para aquilo, porque está no passado. Como as atitudes que ele fizer hoje, muitas vão se refletir no futuro. Porque as consequências dos pecados que cometeram no passado estão vivendo hoje. E a consequência dos pecados de hoje viverão no futuro. E vamos fazer também uma lista com os pecados mais comuns praticados pelas pessoas, comentando cada um. Eu vou apresentar uma lista de pecados que a sociedade e o homem comete diariamente e vou comentar cada um e a consequência dele, com a finalidade de ajudar a se lembrarem dos pecados que cometeram. Quer dizer, eu vou comentar esse pecado para as pessoas se lembrarem deles. Porque a pessoa comete as coisas, faz a coisa e não sabe o que está fazendo e ainda se esquece. Mas elas precisam ser lembradas. Porque mais tarde o universo vai cobrar delas. E elas nem vão se lembrar. Vão sofrer, passar por situações difíceis e não vão se lembrar da causa. O que andaram fazendo? Porque o ser humano tem facilidade para se esquecer das coisas que faz. Glórias a Deus. Pois é comum as pessoas pecarem e se esquecerem de seus pecados, o que é muito ruim para elas, pois o universo não se esquece e Deus também não se esquece. Depois eles vão cobrar do pecador a reparação de seus erros, através de muitos sofrimentos. A cobrança é por meio de sofrimento, para ajudá-las a se lembrarem de seus pecados e se lembrarem de que desobedeceram a Deus e assim buscarem o arrependimento para serem perdoadas e purificadas e santificadas e assim poderem ser salvas do poder do pecado para serem salvas por Jesus Cristo e levadas por Ele para as suas moradas espirituais. Amém? Glórias a Deus. Então esse é o resumo daquilo que nós vamos falar, né? Lembrando que eu tenho 12 vídeos, do 7 ao 18, falando sobre a alma do homem e o retorno dela para corrigir os erros dela que ela fez no mundo. Porque mesmo depois da morte, nós continuamos sendo responsáveis pelos nossos erros na terra. Por isso nós somos obrigados a voltar para sofrer as consequências e corrigir os erros.
Então, do vídeo 7 a 18, fala sobre essas coisas. Quem quiser assistir, vai compreender melhor os vídeos sobre o pecado. E depois eu fiz 22 vídeos, do 19 ao 40, sobre a alma, a consciência dos animais, que eles hoje são animais, mas futuramente vão ser seres humanos. Porque a alma deles vai migrar até chegar no corpo de um ser humano para ser uma alma humana. Isso é muito importante saber também para compreender as coisas daqui para frente. Amém? Glórias a Deus. Então, na Bíblia existe 332 vezes a palavra pecado. O seu versículo, existe 332 versículos sobre o pecado. Agora, sobre o amor, existe só 243. Então, a gente pergunta assim, por que fala mais do pecado na Bíblia do que do amor? É porque a nossa humanidade, a humanidade do planeta Terra, é uma humanidade decaída, mergulhada no pecado. Então, Deus quer chamar mais atenção da humanidade, do homem, para o pecado. Para ele se corrigir, se arrepender. Porque senão, não vai conseguir amar. Não adianta ficar falando de amor, amor, sem se arrepender dos pecados. Só vai amar quem se arrepende dos pecados. Foi isso que Jesus Cristo explicou. Ele falou que quem mais ama, mais é perdoado. Ou seja, a quem mais é perdoado é porque mais amou. Então só vai amar quando se arrepender dos pecados. Por isso que tem mais passagens sobre o pecado na Bíblia do que amor. Não é que o pecado seja mais importante, mas de uma certa forma ele é, porque se a pessoa não se arrepender do pecado, nunca vai amar. Amém? Então, essas passagens bíblicas que Jesus falou sobre o pecado, tudo, nós vamos estudar. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos ficar por aqui, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glória te dou, Senhor. Te agradeço, meu Deus, porque a cada dia que passa, Senhor, o Senhor nos mostra e nos convence que o Senhor é conosco, porque o Senhor a cada dia nos dá mais inspiração e nos ensina mais através do Teu Santo Espírito, porque o Senhor mesmo falou que iria enviar o Consolador, e este Consolador, ele iria nos lembrar de tudo que o Senhor falou. Então aqui está a prova que Ele está nos lembrando de tudo que o Senhor falou, para que eu possa falar para os teus filhos de novo, para que eles também se lembrem, e para que a tua bênção resplandeça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu peço que o Senhor abençoe teus filhos grandemente, com todo tipo de bênção, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.